Muito boa noite, amigos. Começando então mais um Clube Leitura e Graça. Hoje, nessa terça-feira, vamos continuar aqui a nossa conversa com as nossas reflexões, nossos compartilhamentos de toda semana. Você que está acompanhando a gente depois pelo YouTube, você não pode perder. Esteja com a gente na próxima semana. E você que está aqui com a gente hoje participando, vamos aproveitar. Essa reunião vai ser uma bênção. Deus se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Jesus Cristo falou isso. Então não vamos perder essa oportunidade. Nesse mês, estamos lendo o livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Um livro extremamente interessante. Ele fala, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Muita gente pensa sobre como seu trabalho pode ser útil para Deus. Eu preciso escolher uma profissão. Qual profissão escolher? Às vezes eu estou insatisfeito com aquilo que eu faço na minha vida. Não encontro um propósito de vida. Às vezes o trabalho é meu propósito de vida. Inclusive, vamos falar disso aqui hoje. Às vezes o trabalho é minha identidade. O que Deus fala a respeito de todos esses assuntos e muito mais? Vamos conversar sobre eles nesse livro. Então, nós já avançamos bastante nesse livro, já estamos aqui cerca da metade do livro. O livro é dividido em 3 partes. O plano de Deus para o trabalho, as nossas dificuldades com o trabalho e o evangelho e o trabalho. Estamos na segunda parte, que são quais são as nossas dificuldades com o trabalho. São dificuldades, às vezes, metafísicas, são dificuldades de nós nos encontrarmos em Deus e encontrarmos o nosso trabalho, dificuldades que nós encontramos, na verdade, no nosso dia a dia do trabalho, e quais são as respostas de Deus para essas perguntas. Vamos falar sobre elas hoje. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte, caso vocês não tenham adquirido ainda, nós somos associados da Amazon, e isso não é porque nós gostamos tanto assim da Amazon, é porque a Amazon nos serve muito para financiar esse projeto. Então, eu queria pedir a vocês que, quem não adquiriu, adquira esse livro pela Amazon, porque uma parte do valor que você já vai pagar nesse livro será revertida para esse projeto. Então, nisso, a Amazon realmente se tornou uma boa parceira nossa. E aí nós vamos, então, financiando, pagando a plataforma para que todos possam participar e a gente possa utilizar os melhores recursos que a plataforma tem a nos oferecer. Nos reunimos aqui online. Temos pessoas aqui do Brasil todo, pessoas de vários locais aqui, inclusive também do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Podemos até ter do exterior, quem sabe, daqui a pouquinho aparece alguém e vai ser um prazer receber vocês. Tudo isso acaba tendo um custo. Comprando o livro, você tanto vai ter o livro na sua casa, muito melhor para você acompanhar as nossas leituras e reuniões, quanto também você poder financiar também o projeto. E com isso a gente vai crescendo em graça, que esse é o objetivo. Pessoal, antes de mais nada, para nós começarmos a nossa reunião, eu queria pedir a vocês que orem conosco. Vamos pedir aqui, então, que Deus esteja na nossa reunião, que Ele se faça presente. Hoje vamos falar de 3 capítulos. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Então vamos orar, pedir a Deus que esteja presente. Você na sua casa, você que está acompanhando também depois pelo YouTube, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, ela faz toda a diferença quando nós fazemos qualquer coisa na nossa vida. Afinal, somos cristãos, somos pequenos cristos aqui nessa terra. E quando ele foi embora, ele nos deixou o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que perder? Por que deixar de ter o Espírito Santo em tudo que nós fazemos? Inclusive aqui nessa reunião, não vamos deixar de tê-lo. Vamos aproveitá-lo. Vamos fazer uma oração? Pedir a ele que esteja aqui conosco. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um encontro aqui nessa terça-feira. Pai, ou então essa pessoa que está nos acompanhando aqui depois, em outro dia, outro horário, talvez de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, quem sabe durante o seu plantão noturno. Mas, Senhor, o Senhor aqui está presente. E, Pai, se faça presente, fale aos nossos corações, que o Senhor toque em nós, que o Senhor nos faça crescer em entendimento, abra o nosso entendimento, responda perguntas, Senhor, que são muito íntimas, às vezes dúvidas que nós temos lá dentro, que nós já ouvimos, de repente, de algum colega nosso, de algum amigo, já ouvimos até em algum lugar e não tivemos resposta para dar. Senhor, responda as nossas perguntas. Pai, esclareça o nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento e nos fortaleça. Nos faça, Senhor, crescer em graça. Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para aprender contigo. E o Senhor, se fazendo presente, nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo para vencer, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e abençoamos essa reunião em Teu nome. Amém. Pessoal, vamos começando então. Hoje nós vamos falar sobre 3 capítulos. E hoje eu estou na fé. Vamos completar 3 capítulos. E para isso eu preciso também da participação de vocês. Já fiz uma introdução, como eu brinco, uma introdução de televisão, mas passou a televisão. Eu quero aqui a participação de vocês. Como a gente já estava conversando um pouquinho antes aqui de nós começarmos, hoje nós vamos falar sobre 3 capítulos dessa segunda parte. Quando o trabalho perde o sentido. Nós já falamos semana passada sobre o trabalho se tornar infrutífero. Em que situações o trabalho se torna infrutífero e como nós devemos reagir a isso.
Hoje vamos falar sobre o capítulo 6, o trabalho perdendo sentido. Muitas pessoas perdem o sentido no trabalho mesmo quando são bem-sucedidas. Quando o nosso trabalho se torna egoísta e o trabalho revelando os nossos ídolos. Então vamos falar sobre esses capítulos. Vamos para primeiro o capítulo 6. O trabalho perde o sentido. E aqui ele começa citando o versículo de Eclesiastes. Parece que ele relembra vários versículos aqui de Eclesiastes nessa segunda parte do livro. E esse Eclesiastes aqui é o capítulo 2, versículo 17, que fala assim: Por isso, detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Ele cita o livro de Eclesiastes e ele vai falar um pouco sobre essa figura do autor de Eclesiastes e como ele retrata, como um dos propósitos que foi muito bem trabalhado no livro de Eclesiastes, é quando o autor do livro, né, o porta-voz, né, desse livro, ele fala que ele correu muito atrás do trabalho, ele fala muito sobre o trabalho, tudo que se faz debaixo do sol, quer dizer, nessa vida aqui terrena, nessa vida que não tem nenhuma dimensão espiritual, falando da vida humana por si só, e os aspectos dessa vida. E quanto ele tentou buscar realização, gratificação na vida, e ele não encontrou. E ele fala muito sobre isso. Aí eu queria pedir a ajuda de vocês, o que vocês acharam interessante desse capítulo, o que destacou mais para vocês, o que destacou mais o entendimento de vocês nesse capítulo, o que vocês anotaram que foi interessante realmente sobre esse capítulo, quando o trabalho perde o sentido. Cadê aquela galera que gosta de falar, que eu sei que gosta de falar? O primeiro começa, daqui a pouco a gente vai. A Bela já foi. Fala, Bela. O que você achou de interessante nesse capítulo? A melhor parte é quando você fala, a galera que gosta de falar, aí a Bela automaticamente, se tivesse combinado, a gente não tinha feito igual, né? Então, gente, esse capítulo eu achei ele brilhante. Tive até um pouco de dificuldade de fazer resumo. A gente tenta fazer dos pontos-chave, mas quando tudo salta aos olhos é um pouco mais difícil de resumir. Eu gostei muito desse diagnóstico do livro de Eclesiastes, que é um tipo de literatura que a gente não conhece, não é tão comum a gente encontrar, né? Foi muito bacana a especificação da escrita do Eclesiastes. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é que veio uma frase na minha mente conforme eu lia, que todo e qualquer vazio que a gente possa ter no coração, ele é do tamanho exato da presença do Espírito Santo. E realmente o trabalho ele perde sentido, seja bem sucedido ou mal sucedido, independente quão bom seja, ele vai perder o sentido quando a gente não tiver um real significado do porquê a gente faz isso. Independente, tem um momento eu não vou lembrar agora o nome, me fugiu a memória, mas uma das personagens listadas, ela mencionava que ela cobrava um valor razoavelmente caro para fazer uma reforma de ambiente. A pessoa pagava porque ela queria aquela reforma do ambiente dela, aquele era o trabalho dela, não era algo ilícito, porque ela prestava um serviço e fazia jus àquele valor que era pago, mas ela se questionava do porquê daquilo. E por diversas vezes a gente para pensar e realmente não é que seja errado, você está prestando um serviço, então você merece ter aquele retorno financeiro. Mas a gente começa a se questionar e qual valor, não somente financeiro, você está agregando com a tua prestação de serviço. E uma das partes que eu sorri enquanto eu li foi quando ela mencionou da seguinte forma: quando você trabalha, você presta um serviço até para a sociedade, você faz algo por alguém. E o serviço não é somente alguma tarefa feita, mas é algo que você consegue proporcionar para a pessoa. Que é o que ocorre comigo, por exemplo, na minha área. Eu trabalho com direito, né? Eu sou advogada. São determinados momentos que apenas é uma dúvida única que a pessoa tem, tão pequena que você, com o seu conhecimento, consegue sanar naquele momento. E a pessoa fala, ai, doutora, muito obrigada. Poxa, agora eu vou até dormir mais tranquila. Você não somente prestou uma informação, no caso eu não somente prestei uma informação, eu prestei realmente um carinho para aquela pessoa que precisava dormir tranquila. E aquilo me saltou aos olhos que eu consegui perceber que eu não somente fiz uma escolha que me trouxe para uma posição que hoje eu sou muito feliz no que eu faço, para a glória de Deus, mas eu também consigo servir. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que se eu for resumir esse capítulo para mim,
que realmente ele vai perder o sentido se a gente não fizer segundo aquilo que Deus plantou no nosso coração. Daí vem a diferença do trabalho do serviço. E o serviço não é somente... também aquela questão que também me retornou à mente. Foi quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, ele também vai amar teu irmão. A gente coloca esse versículo em prática quando a gente serve ao Senhor e a gente apacenta as ovelhas quando a gente serve com aquilo que a gente consegue de ofício. E nem sempre é algo difícil, às vezes é algo bem simples de fazer. É questão mesmo de carinho, de observação e de lembrar aquilo que Deus pede para a gente fazer, apacentar as ovelhas. Isso saltou muito meu coração. Quais são as razões pelas quais escolhemos fazer o que fazemos? Ou o que iremos fazer? Né? Depende de qual fase você também está. Hoje a Bela já está naquela fase de exercer a profissão. Já passou pela... No caso, a sua profissão exigiu uma graduação, já passou pela faculdade e agora está exercendo a sua profissão. E consegue encontrar uma realização nessa profissão. Isso é muito lindo. E o autor, ele fala, inclusive, disso. Nesse capítulo e nos próximos também. Nós já falamos disso também no capítulo 4. O nosso trabalho, um dos sentidos que nós precisamos encontrar no nosso trabalho é quando ele não é para nós. Ele também tem um propósito para o benefício das outras pessoas. Ele sugere isso um pouquinho mais à frente, na página... Eu acho que nesse capítulo aqui mesmo. Na página 104. E foi a página que eu mais rabisquei e mandei lá no grupo até para vocês. Quais são as razões pelas quais nós vamos escolher uma profissão? E um dos propósitos é quando ele beneficia o outro. É muito bom, né, Bela? Quando a gente encontra um sentido naquilo que a gente faz, quando nós estamos de fato realizados em beneficiar outras pessoas. Vai além do nosso benefício de salário, vai além do benefício de eu conseguir exercer o meu potencial, vai também no sentido de eu beneficiar outras pessoas. E quando vejo outras pessoas sendo beneficiadas pelo meu trabalho, isso traz uma satisfação. E isso também é uma orientação bíblica, né? Nós precisamos encontrar sentido também no nosso trabalho, na nossa profissão. Isso foi o que mais te destacou, né, Bela? E o que mais destacou vocês? Quem mais pode falar sobre o que destacou, o que foi um destaque nesse capítulo sobre o sentido do trabalho, né? Quando o trabalho perde o sentido. Às vezes não é um sucesso. Às vezes, mesmo tendo sucesso, nós podemos perder o sentido no trabalho. Fala, Raíza. Oi, Paulo, eu ia falar, comentar justamente a respeito disso, né, que você falou sobre o sucesso. Eu achei bem interessante, né, como a Bela também falou, Eclesiastes é um livro um pouco estudado pela gente por ser um livro difícil, né? É um livro difícil e como o próprio autor detalha ali, dependendo da forma como a gente lê, se a gente não tiver ali um apoio, né, de outros autores, a gente vai ficar meio confuso e vai achar que está até se contradizendo. O próprio autor fala isso. E aí ele traz um relato bastante interessante que o Eclesiastes é escrito a partir de uma perspectiva terrena, como você falou, né? E aí, quando tudo na nossa vida, ela não tem uma transcendência, né? Ela não tem um propósito maior, espiritual, que é Deus, não vai ter sentido em algum determinado momento, né? E é muito comum nós vermos pessoas de sucesso, famosos, celebridades, que elas alcançam aquilo que elas tanto queriam, e quando elas chegam lá, elas falam que estão com depressão, sentem aquele vazio existencial, aquela crise existencial que você fala assim, caraca, eu conquistei tudo isso e isso não me satisfaz, ou eu tenho isso tudo, e agora, o que que eu faço, sabe? Não tem sentido, porque o propósito dela, do real, né, do trabalho, que faz parte da nossa identidade, a gente já viu isso, né, dessa questão lá atrás, ela não encontrou, então ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir vazia. E eu achei essa parte muito interessante que ele traz dessa perspectiva de Eclesiastes, que eu nunca tinha parado para observar, né? E aí, mês passado, nós, no grupo jovem, estudamos o livro de Eclesiastes. E não se aplica, né, apenas ao trabalho, né? O próprio autor aqui no livro fala que a primeira busca para dar sentido à vida ele foi por meio do aprendizado e da sabedoria, né? E aqui eu até coloco o clube, né? É um clube que é uma bênção, onde a gente está buscando conhecimento,
mas a palavra fala que o conhecimento sem amor, ele ensoberbece, não edifica. Então, se o propósito não for Deus, não for glorificar a Deus, ou servir ao próximo, né, a gente vai ficar como o autor de Eclesiastes, né? A gente vai terminar e vai falar assim, não há sentido debaixo do céu. Para quê? Eu busquei conhecimento e não me supriu. Eu busquei por meio dos prazeres, do vinho. Se você for ver ali, tá tudo relatado ali, né, no livro de Eclesiastes, e nada supriu o autor, né? Que eu acho que ele fala que é Colet, se eu não me engano, tem a pronúncia ali bem interessante. E é o que a Bela falou, que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus, ele é preenchido por Deus, é só ele, é só nele, né, que a gente consegue se satisfazer. Então, quando o nosso trabalho ele está fora do propósito divino, né, está sobre uma perspectiva terrena, a gente vai só encontrar vazio e desilusão e frustração. Porque nesse mundo pecaminoso, o trabalho tem as ervas, né, e os espinhos, como a gente falou, né, as ervas daninhas e os espinhos. E se a gente não souber lidar com isso através de uma perspectiva cristã, que é a única que nos ensina a lidar de uma forma correta, a gente vai viver frustrado, com vazio, e por mais que a gente alcance sucesso, vai estar aquela frustração dentro da gente. Então, essa foi uma das... Tem outras coisas, mas conforme a galera for falando aí, a gente vai compartilhando. Você citou um versículo que é muito profundo das Escrituras, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito, em 1 Coríntios 13, né? Foi o versículo que você fez referência, falando sobre o amor. De fato, aqui um dos propósitos que a gente tem aqui é crescer em conhecimento e crescer em graça também. Sabemos que a gente usa muito aqui um versículo que fala de Osés, se não me engano, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo sofre porque ele faltou conhecimento. E às vezes nos falta conhecimento e a gente padece por conta disso. Então o conhecimento ele é importante. Porém, o conhecimento sem amor, ele é aquilo que diz em 1 Coríntios 13. Aí eu vou só ler esse versículo que você citou. Ainda que eu tivesse no 1 Coríntios 13, versículo 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então não basta ter conhecimento. Quantas pessoas têm conhecimento por aí? São extremamente diplomadas. A parede é repleta de diplomas, repleta de conquistas, mas são vazias. Tem muito conhecimento aqui, mas são vazias aqui. Então o nosso entendimento é crescer em graça com Deus, não é apenas adquirir conhecimento. O conhecimento ele é necessário nesse processo da nossa caminhada com Cristo. Deus vai nos ensinando, mas nós não devemos nos restringir a isso, ainda mais sem amor. Não, aí é loucura. Como você falou, as pessoas entram em depressão, elas se tornam pessoas, além de vazias, né? As pessoas entram em depressão, algumas cometem suicídio, cometem a loucura de fazer suicídio, elas constroem tanta coisa na vida, chega um determinado momento que elas vão lá e cortam a própria vida. Dizem, eu vou dar um fim à minha vida. Como é que pode? Será que... E estão cheias de conhecimento, estão cheias de diplomas, cheias de realizações. Então não vamos cair nesse erro. Isso é um engano do inferno. Mas o autor, ele viaja dentro disso, né? Porque ele buscou. Parece que o autor de Eclesiastes, ele foi atrás disso. Ele trabalhou, juntou dinheiro, e aí ele vai trazendo algumas reflexões, que chega um determinado momento que ele mostra que ele se frustrou. E uma das razões foi isso que a Raíza falou, não sei se vocês conseguiram pegar bem desse capítulo, mas olha só, ele fala que parece que o autor de Eclesiastes, ele nos apresenta uma aula de filosofia. Vocês viram isso na página 97? Em que ele faria algumas perguntas que nós costumamos evitar. Perguntas essas, para quem não teve a oportunidade ainda de ouvir. Minha vida tem um significado? Afinal, o que eu estou fazendo com ela? Por que existe tanta maldade no mundo? Como lidar com tudo isso? E quando a gente fala de trabalho, qual é o significado que o trabalho tem na nossa vida? Ele cita uma das autoras, né, desse livro, e ele fala que muitas pessoas que chegaram na igreja deles chegaram
e essas pessoas elas sabiam bem o que o trabalho poderia significar para elas. O trabalho poderia significar uma busca de um significado, quer dizer, as pessoas poderiam buscar um significado para a sua vida por intermédio de um diploma de faculdade, podiam estar buscando no trabalho prazeres e aventura depois de formado, e também poderiam estar vivendo uma outra fase, que seria de um mergulho num total desespero no trabalho e na carreira profissional, como se a pessoa não fizesse mais nada da vida e tivesse se esforçando para dar um propósito à sua vida através do seu trabalho. E essas três coisas são distorções. Nos parece, assim, o autor nos apresenta como se as três coisas fossem distorções. O trabalho não é o propósito da nossa vida, bem como dar um significado à nossa vida através do trabalho, isso também não é, sabe, a plenitude da vida. E da mesma forma, buscar prazer e aventura através do trabalho. O que o trabalho pode me proporcionar? São buscas que a gente pode ter na vida, mas isso não pode conferir a plenitude da nossa vida, a plenitude da nossa existência, a plenitude daquilo que somos. Não pode. O que mais vocês encontraram aí nesse capítulo que chamou a atenção de vocês? Eu vou procurar falar menos, prometo. O que mais chamou a atenção de vocês aí nesse capítulo? Fala, Maria. Uma coisa que, assim, pegando o gancho do que a última irmã falou sobre a questão do amor, o amor contribui para a gente entender que o nosso trabalho é servir, né? Sobre a questão de que a gente tem que se preocupar em servir ao próximo. E quando a gente perde esse foco, é quando vai deixando de ter sentido. Assim, eu lembrei de duas coisas. Um filme, assim, que eu super indico, chamado Enquanto Estivermos Juntos. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma história real de um cantor cristão que ele entra na faculdade de música porque o objetivo dele ele queria ser famoso. E aí, quando ele entra na faculdade, ele descobre que o objetivo não é ser famoso. Ele descobre que o objetivo é você falar sobre o amor de Deus através de canções, né? De você entoar canções que tragam para a pessoa o amor de Deus, que as pessoas sejam tocadas pelas canções. E é muito interessante esse processo da mudança de visão dele, né? É um filme super interessante. Deixa a dica para vocês enquanto estivermos juntos. E também eu lembro de mim, quando eu ainda não terminei a graduação, mas quando eu estava saindo do ensino médio, aquela coisa toda, né? Que você fica com várias possibilidades na cabeça e tal. Eu não sou a melhor pessoa do universo para tomar decisões. Por isso que eu oro. E quando eu para ter certeza mesmo do que é que eu tenho que fazer, aí decido. E aí eu comecei a orar porque eu falava assim, Deus, eu quero fazer algo que traga benefício para o teu reino. Ó, eu gosto disso. Eu elenquei os cursos que eu mais gostava, que eu achava que mais tinham identificação comigo. Mas eu falava, pai, eu quero ser dirigida por aquilo que vai trazer benefício para o teu reino. Porque eu não quero passar 4, 5 anos estudando, sendo que isso não vai abençoar a vida das pessoas ao meu redor, não vai abençoar a vida das pessoas da igreja onde eu faço parte. E hoje, quase terminando a faculdade, eu tenho plena certeza que assim eu fui dirigida pelo Espírito Santo para aquilo que ele queria que eu fizesse. Hoje eu já consigo ver os frutos dessa escolha, né? Através de vários projetos que se começaram depois disso, e eu pude trazer o conhecimento que eu estava aprendendo dentro da academia para dentro da igreja, para abençoar outras vidas. E hoje, eu acho que a gente não pode, também o livro fala sobre isso, né? A gente não pode perder esse foco, que a gente está aqui para servir, é para alcançar outras vidas. E quando a gente faz com amor, a gente não perde a visão do serviço. O autor, ele reforça muito essa ideia, em alguns capítulos anteriores, de nós buscarmos outros propósitos para o que fazemos, para a nossa profissão, que não sejam apenas o propósito financeiro.
que sejam outros propósitos que de fato são motivadores e nos ajudam a encontrar sentido naquilo que fazemos, né? Gostei muito da recomendação, Maria. O pessoal que estiver ligado aí depois, mandem lá a recomendação no grupo. Gostei muito da recomendação, vou ver. E traz um elo com aquilo que a gente está conversando. Essa transição que você comentou desse personagem principal do filme, ele de fato, acho que é uma transição que nós precisamos fazer. Buscar, e a gente vai falar isso daqui a 2 capítulos, né, ou no próximo capítulo já, quando o nosso trabalho ele se torna o engrandecimento da nossa própria pessoa, né? Quando o trabalho se torna egoísta. E quando a gente, de fato, encontra um sentido melhor do que levantar o nosso nome, edificar o nosso nome, a gente vai falar isso no próximo capítulo, nós encontramos um sentido melhor, um sentido mais amoroso, inclusive, para o nosso trabalho. Fala, Raíza. A Maria trouxe um ponto bem interessante, né, sobre a questão de ter uma infinidade de escolhas, né? E o autor, ele comenta isso, eu achei bem interessante porque ele traz 2 pontos, um ponto negativo na minha visão e um ponto positivo a respeito dessa infinidade de profissões que a gente tem hoje. O ponto negativo, na minha visão, e do que eu entendi do livro, é que com essa infinidade de profissões, onde cada vez uma função está mais específica, né? Você vai destrinchando ela, é difícil você ver o fruto do seu trabalho, principalmente a galera hoje que trabalha com mais uma tecnologia ou trabalha em escritório, você não consegue ver um fruto mais palpável, né? Uma realização mais palpável do seu trabalho, as coisas são muito mais abstratas. Então, às vezes você tem uma cadeia produtiva muito longa, e aí você está no meio, essa complexidade moderna, industrial. Hoje eu trabalho na indústria, né? A gente chama da indústria 4.0. Então, é uma complexidade enorme, né? Hoje em dia a gente já está com 5G atuando aí na indústria, e a galera não tem noção de como funciona. E aí isso se torna muito abstrato. E aí, nessa infinidade de profissões, de especificidades, é muito difícil você ver o produto fim do seu trabalho. Então, você começa a se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque parece que eu não vejo resultado. Então, para mim, ele aborda isso de forma um pouco mais implícita, né? Não de forma explícita no livro, mas eu achei bem interessante. E uma dessas questões, da minha concepção dessa modernidade hoje, que a gente tem como exemplo, é o próprio home office, né? Ele fala sobre a questão da alienação. Eu entendo que o home office, em algumas circunstâncias, ele é bom, mas é uma coisa nova e a gente ainda não sabe os frutos, por exemplo, do home office. Ele acaba te alienando. Você não tem mais aquela colaboração, você não tem aquela troca que você teria, por exemplo, dentro de um escritório, uma vida em comunidade. Isso pode parecer um pouco estranho, mas acaba afetando para uma individualidade que é muito comum da nossa sociedade. Então, a gente fica cada vez mais restrito, cada vez mais recluso a um ambiente meio que confinado, né? A gente não tem mais a separação, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso trabalho, a gente não tem mais aquela jornada de peregrinação de volta para o nosso lar. E isso pode parecer muito filosófico, mas afeta as nossas relações, afeta a nossa forma de ver o mundo e de nos relacionarmos com os outros e com Deus também. Então, essa infinidade de escolhas. E esse foi o ponto negativo, sabe? Dessa linha complexa, você não consegue ver uma coisa muito. O seu trabalho, o resultado do seu trabalho se torna muito mais abstrato. E o ponto positivo que eu consegui ver, que eu achei interessante, foi até o que a Maria pontuou, é que, às vezes, quando um adolescente, né, e a gente já falou sobre isso, né, adolescente tendo que escolher a profissão da vida dele, é algo muito difícil, né? Então, a gente já deu esse recado para o adolescente, não se sinta, às vezes, desencorajado ou, sei lá, né, frustrado por você ainda não saber o que você faz, você ainda é novo. Se você tem 17, 18 anos, você ainda é novo. Calma que tem uma vida inteira ainda aí para você poder escolher. Mas, nessa infinidade também, às vezes a nossa mente está muito fechada. Ele fala sobre isso, né? Então, a gente só pensa naquelas áreas, né? De advocacia, de direito, de engenharia, de advocacia, engenharia, medicina, sendo que tem um mundo de profissões que a gente às vezes poderia estar olhando, mas com uma mente fechada, em um entendimento errado, porque a gente quer ir para essas profissões que garantem glamour, que garantem uma remuneração maior, e às vezes a gente acaba acaba esquecendo de fazer o que a Maria falou,
de olhar para as nossas habilidades, de orar a Deus, de saber qual é a nossa vocação. E a gente não olha o trabalho mais como vocação, que é um resgate que o livro traz, né? Eu achei isso bem interessante. Então, essa infinidade de profissões, ela, na minha concepção, e essa complexidade, né, também, ela tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. E a gente, como cristão, a gente precisa debater isso. Deus, ele tem soluções para essas coisas. Então, precisa pedir ao Senhor para que a gente possa ser uma resposta para a nossa sociedade enquanto a essas questões. Pegando um gancho, o perigo da escolha, esse subtítulo que a Raíza comentou, ele cita numa parte assim, a primeira observação de Brooks, que é um dos autores que ele cita, é que muitos universitários não escolhem a profissão mais adequada às suas habilidades, seus talentos e suas capacidades, mas o emprego que melhor se encaixe em sua imaginação limitada, de como exaltar a sua imagem pessoal. Qual é a razão pela qual você escolheu a profissão que você tem? Uma pergunta aqui retórica, mas pensa nisso. Qual é a razão pela qual os seus amigos escolhem a profissão? Paulo, eu ainda não escolhi. Qual é a razão pela qual você está escolhendo agora a sua profissão? Ou quais são as razões pelas quais você vai escolher a sua profissão? Isso é importante também. Os motivadores das nossas decisões, eles são tão importantes às vezes quanto a própria decisão. Você veja que Jesus ele se voltou para o interior do coração. Antigamente, a lei do Velho Testamento, ela se voltava muito para a prática, exclusivamente para a prática. E Jesus, ele se voltou muito para a intenção, inclusive. Lembra, se um homem ele tiver a intenção, olhar para a mulher do seu próximo e tiver a intenção de cobiçá-la, quer dizer, está lá no coração. Se houver a intenção, ele já adulterou com ela. Jesus ele nos mostra que as intenções do coração elas são importantes. E Provérbios 4:23 já falava disso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procedem as saídas da vida. Então, quando a gente fala das intenções, das nossas motivações, elas são cruciais, porque elas sustentam as nossas decisões também. E do nosso coração procedem as saídas da vida. Então, vamos parar para pensar. Você, por que você escolheu a sua profissão? Os seus amigos, o seu arredor, por que eles escolheram as profissões que eles têm? Por que eles escolheram essa carreira? Quais são os motivadores das suas escolhas? É porque está em alta? É porque paga bem? É porque resolve necessidades sociais? Então, moralmente, talvez seja melhor? Ou é para levantar a sua imagem pessoal? Ou é porque eu quero ser esse tipo de pessoa? Quais são as razões? Às vezes você não encontrou uma razão direito e você só foi escolhendo porque alguém te orientou. E tem muitas razões que são legítimas. Mas vamos a fundo aquilo que as escrituras nos orientam. O autor aqui, ele sugere 3 pontos principais. Eu vou tentar resumir para não falar muito. Primeiro ponto, a primeira sugestão que ele traz, ele fala que isso são todos embasamentos bíblicos. A sabedoria bíblica nos induz a isso, né? Nos sugere isso. Primeiro, quando nós temos esse luxo de profissões, esse luxo de escolher, temos muitas opções para escolher. Vamos escolher uma profissão, um trabalho que possamos realizar muito bem. Então, seria um aspecto da sua escolha. Um trabalho que é compatível com as minhas habilidades, com os meus interesses, ou com aquelas capacidades, aquelas habilidades que eu tenho em potencial. Por exemplo, tem como você exercer a profissão de engenheiro sem passar pela faculdade de engenharia? Não tem como. Paulo, mas eu acredito que eu tenho aptidão para isso, eu sinto interesse, tenho interesse. Às vezes isso daí já pode te mostrar um caminho. Eu tenho interesse naquilo que a pessoa faz, naquilo que a profissão exerce. Eu tenho interesse numa área médica, tenho interesse, sei lá, eu tenho interesse em ser empresário, em desenvolver uma empresa. Quais são os seus interesses? Independente de qual seja. Quero ser professor. Enfim, qual é o seu interesse no que você se sente hábil, no que você se sente capaz? Porque isso você vai realizar muito bem. A segunda sugestão que o livro traz seria, como o propósito do trabalho é servir a sociedade, nós deveríamos escolher um trabalho que beneficie o próximo. Nós já falamos isso no capítulo 4, ele retoma aqui como uma das motivações que ele sugere. E eu até notei, né? O objetivo e a motivação da nossa escolha, uma das motivações que devemos ter na nossa escolha, seria servir ao próximo, seria olhar para o outro, para que não seja uma decisão que apenas esteja baseada na nossa vontade momentânea,
naquilo que nós queremos agora, ou num desejo egoísta, como a gente vai falar também no próximo capítulo. Então, seria uma profissão que você enxerga que é útil para a sociedade, que é útil para o reino de Deus, que tem utilidade. Então, você vai encontrar um propósito. Isso até, inclusive, acredito que nos ajude a ter mais resiliência. Quando nós passarmos por dificuldades na nossa vida profissional, ou até no processo, até chegar à profissão, se você encontra outros propósitos, outras razões que às vezes são maiores que você, como a Raíssa até colocou, até um propósito divino na sua profissão, você vai ter ânimo para levantar cedo. Você vai ter ânimo para, às vezes, estudar até um pouco mais tarde, ou trabalhar até um pouco mais tarde, porque é algo que está acima de você, é algo que você enxerga propósito, um propósito além do seu próprio egoísmo, da sua própria vontade pessoal. Isso está além. Isso, às vezes, é um bom motivador. E um terceiro ponto que ele sugere, que aqui acho que eu estou conseguindo ser um pouco mais conciso. O terceiro ponto que ele sugere seria como você enxerga que você pode ser útil no seu campo de trabalho. Confesso que essa foi até uma das motivações pelas quais eu escolhi a minha profissão. Eu sou médico e eu tive uma experiência pessoal, relatar em 30 segundos para vocês. A minha avó, infelizmente, ela passou por uma situação em que ela recebeu uma medicação que a deixou cega. Por razões diversas que eu não vou entrar aqui no mérito, mas ela recebeu uma medicação que ela ficou cega. E eu percebi como era importante um profissional estar bem habilitado, bem capacitado, ser atento e exercer bem a sua profissão. Porque ele tanto, se ele fosse sábio naquilo que ele fizesse, ele poderia salvar, como ele também poderia prejudicar, como foi o caso da minha avó. E pensando no exercício da profissão, eu falei, poxa, eu posso ser um médico dedicado, que eu vou me dedicar tanto, vou buscar pelo menos conhecimento para não errar, tentar não errar, tentar fazer o bem, sempre que eu puder, sempre procurar fazer o bem. Na minha profissão é o primum non nocere, em latim, que é primeiramente não fazer o mal. Então foi uma das razões pelas quais eu escolhi a minha profissão. Existiram outras também, mas são várias motivações que podem te fazer escolher a sua profissão. Então, você se enxergar dentro daquela profissão, exercendo bem aquela profissão, como você pode fazer bem naquela profissão. Então, isso também é um outro motivador que ele sugere. São vários motivadores, né? E você, qual é a sua motivação para fazer aquilo que você faz ou o que você deseja fazer no futuro? Muitas perguntas? Aqui é só uma tempestade de ideias. Pensa nisso. O que mais chama a atenção de vocês nesse período da escolha? O que mais chama essa atenção? Ainda nesse terceiro tópico, ele sugere o seguinte, que você não se sirva apenas do trabalho, mas que você sirva ao trabalho. Lá na página 105, ele deixa isso bem claro. E ele cita um trecho, que assim, eu não gosto de ficar lendo muito livro aqui durante a reunião, mas tem alguns trechos assim que são muito marcantes. E essa citação dele é muito boa. Why work? Por que trabalhar? Né? Por que trabalhar? E ele cita assim, o slogan hoje é que todos têm a obrigação de servir a comunidade. Mas há, na verdade, um paradoxo quanto a trabalhar para servir a comunidade, mirar diretamente em servir a comunidade, é adulterado o trabalho. Existem boas razões para isso. E aí ele destaca, no momento em que apenas pensa em servir ao próximo, você começa a pensar que as pessoas lhe devem algo em troca do seu esforço. Começa a achar que tem direitos sobre a comunidade. Passará a barganhar por recompensa, a buscar aplausos e guardar mágoas se não for apreciado. Porém, se você estiver determinado a servir ao trabalho, não vai esperar por nada em troca. A única recompensa que o trabalho pode lhe dar é a satisfação de contemplar sua perfeição. O trabalho absorve tudo. Não há nada em troca, a não ser trabalho. Servir ao trabalho é uma obra de puro amor. O único jeito verdadeiro de servir à comunidade é sendo verdadeiramente solidário com ela. É integrando-se à comunidade e servindo ao trabalho. É o trabalho que serve à comunidade. A função do trabalho é servir ao trabalho.
Olha que profundo. Confesso que isso aqui foi... Eu até escrevi um eita. Vocês viram as minhas anotações porque eu mandei lá no grupo. Eu até escrevi um eita! Eita! Eita, eita. Quantos de nós, às vezes, não escolhemos a nossa profissão porque estamos buscando aplausos? Ou porque estamos buscando sermos apreciados? E às vezes a gente fica injuriado quando não nos reconhece. Mas, Paulo, qual que é o problema? Está nos outros? Talvez esteja na sua motivação. O problema talvez não seja o seu trabalho, talvez seja a sua motivação. Lançou a Tramontina. Pois é, talvez seja a sua motivação. E o autor aqui, ele foi direto e reto. Eu, quando li, eu só pensei, eita, é verdade. Às vezes a gente busca com uma aparência. Lembra que a palavra fala que nos últimos tempos existiriam pessoas que teriam a aparência de piedade, mas negariam a eficácia, se não me engano, a eficácia da fé. Acha para mim esse versículo, quem tiver aí disponível. A palavra fala que nos últimos tempos haveriam pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia. Se não me engano, a eficácia da fé. Às vezes nós queremos ter essa aparência de piedade. Nós queremos buscar transparecer que somos bons. Queremos buscar transparecer e queremos buscar esses aplausos com a nossa profissão, com aquilo que nós fazemos. Mas esse é um péssimo motivador. Não vem daí. Olha aí, o pessoal já conseguiu achar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Na Revista Corrigida fala assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixes, afasta-te. Você vê que a aparência de piedade, ela é uma máscara, né? Às vezes nós estamos buscando essa máscara, inclusive com a profissão que escolhemos. Então, eu vou escolher, por exemplo, seguir alguma carreira artística, porque o propósito... Até a Maria citou esse caso, né, do filme, porque eu quero aparecer, quero aplausos, quero reconhecimento, quando na verdade você deveria ser outro. Eu quero levar pessoas a Deus. Eu quero tocar o coração das pessoas com a palavra, levar a mensagem, transmitir a mensagem de Cristo através de louvores. Motivação é outra. E se porventura eu receber aplausos, eu vou pegar os aplausos, é para Deus. Direciona, é para o Senhor. A glória é de Deus, a glória é de Deus. Independente daquilo que você faz. Então, tem pessoas que às vezes na nossa profissão, elas vão nos agradecer porque nós fizemos o que deveríamos fazer. Mas isso não vai levar o nosso coração. Não vai nos colocar naquela posição em que... lembra que o orgulho precede a queda? Como diz a palavra? Então não vai te colocar nessa posição. Você estará satisfeito, porque você está fazendo o que você deveria fazer. Você se sente, de fato, no centro da vontade de Deus, com as suas habilidades, com as suas capacidades, exercendo aquilo que você sente que é a sua vocação. Então, se vier um elogio, você é claro que vai ficar feliz, mas aquilo ali não vai te subir a cabeça. Você não vai se perder. E a palavra fala que o homem ele é testado, né, ele é provado pelos louvores que ele recebe. Inclusive, esses louvores, eles não vão te fazer subir a cabeça. Então, você buscar ser útil, servir ao trabalho, é uma das formas também de você escolher bem a sua profissão. E de você, talvez você já escolheu a sua profissão, mas não esteja exercendo essa profissão de forma plena, como Deus gostaria que você exercesse. Porque você está buscando outras coisas na profissão. Está buscando aplausos, está buscando apreciação, você está começando a achar que as pessoas te devem alguma coisa. Quando, se você estiver servindo ao trabalho, você agirá de forma plena. O trabalho será suficiente por si. Então você não vai se perder dessa forma. Escolha bem exercer aquilo que você faz, ou se ainda não escolheu, escolha melhor. Sirva ao trabalho. Veja onde você pode servir, como você pode servir ao trabalho. Você será útil? Eu escolhi ser útil na minha profissão. Foi a minha escolha pessoal. Mas não estou aqui para pregar minha escolha pessoal. É um princípio bíblico. Escolha bem a sua profissão. Escolha servir. Amém? Sirva ao trabalho. Achei isso muito forte. Ele até continua assim. Entretanto, à medida que o serviço for se tornando um meio de... Ele, na verdade, fala um pouquinho antes aqui. É possível que alguém imaginar que esteja servindo a comunidade por fazer algo que é popular,
pelo menos por um tempo. Entretanto, à medida que o serviço, está na página 106 agora, à medida que o serviço for se tornando um meio de massagear o ego, deixaremos de servir a comunidade. Mas se fazemos tão bem o nosso trabalho que, pela graça de Deus, ajudamos pessoas que jamais terão como nos agradecer, ou se ajudamos aqueles que nos hão de substituir a serem mais bem-sucedidos, então sabemos que estamos servindo ao trabalho e verdadeiramente amando o próximo. O nosso trabalho precisa ser um ato de amor. É bem assim, irmão. Escolha bem. Falei muito? Deixa eu passar a bola aqui. Raíza. Paulo, se você me permite, eu vou ser bem breve aqui. São as duas últimas anotações que eu fiz sobre esse capítulo. A primeira é que uma visão equivocada, né, do nosso trabalho afeta até as formas como a gente se relaciona, né? Você pontuou isso bem, mas uma das questões hoje que mais me chama a atenção é a questão do networking, né? As pessoas hoje não mais se relacionam por amizade, elas se relacionam pelo benefício que aquela pessoa pode dar a ela ali no trabalho. Então, ela se achega a uma pessoa já objetivando o que ela vai consumir dela, sabe? Nunca do que ela pode dar, mas é sempre o que ela vai receber. É totalmente anticristão, sabe? Então, uma visão equivocada, onde a gente não está ali para servir, mas só para receber, buscar status, a gente vai só se relacionar por networking. E isso é muito comum até em meios ministeriais. Tem gente que procura se relacionar com determinados nomes, né, da religião e tal, porque vai conseguir promoção, porque aí que a gente vê que o ofício eclesiástico também é um trabalho, né? E essas questões que estão relacionadas aos trabalhos seculares, que a gente já viu que não é isso, mas só para facilitar o entendimento, afeta as questões eclesiológicas, né? Então, quando a nossa visão do trabalho está afetada, ela vai afetar também os nossos relacionamentos. Então, não se relacione por networking, sabe? Seja alguém que sirva, alguém onde você vai ajudar a sua equipe de trabalho, até aquele que você vê que não tem nada para te oferecer, sabe? Você me mandou um vídeo essa semana, né, do rapaz que ajudava lá o cadeirante, muito interessante também, depois pegar e compartilhar lá. Então, não se mova só por networking, sabe? E a outra questão que eu anotei é no último capítulo que ele fala, né, um punhado com tranquilidade. Ele fala assim, né, o tolo, a parte de Eclesiastes 4, 5, capítulo 4, versos 5 e 6, ele fala assim, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Eu achei interessante que ele fala aqui de um equilíbrio, não de vagabundagem, porque ele fala assim, ó, o tolo vai cruzar os braços e, cara, ele não vai ter do que comer, ele vai ter que comer, porque não vai ter, porque não trabalha, entende? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, aquele que não trabalha, não come. Não tem espaço para quem não gosta de trabalhar no evangelho. E também, aqui ele está falando que ele fala, é melhor ter um punhado com tranquilidade, ele fala de uma busca de equilíbrio, porque quem tem do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento, ou seja, você trabalha, e não tem espaço para o descanso, que a gente já falou sobre isso, sabe? E do que adianta? No final você vai ver que não vai ter sentido você perseguir o vento. O trabalho é efêmero, a glória que é efêmera, e a gente não sabe lidar com essa efemeridade, né? Que a gente está, essa coisa passageira. Então a gente precisa de algo que não passa, que é Cristo, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E se a gente está nela, a gente está ancorado, porque ela não vai passar, ela não vai mudar. Deus não muda. A palavra fala que ele não varia, que nele não tem variação de sombra. Ele é o mesmo. Então, a gente precisa estar ancorado nisso, porque se a gente ficar nessa, se firmar em coisas que são passageiras, a gente vai enlouquecer. No final, tudo vai ser sem sentido e vazio. Então, essas são as últimas pontuações assim que eu achei bem interessante desse capítulo. E nesse final, qual é o ponto de equilíbrio? Isso é difícil da gente, às vezes, determinar. A sabedoria aqui que o Eclesiastes traz é a gente encontrar, não propriamente um meio termo, mas ter um punhado. Tenha um fruto do seu trabalho, mas tenha tranquilidade. E talvez a gente chegue num ponto, na vida pessoal, que você fale assim, Paulo, eu não estou tendo tranquilidade nenhuma. Minha vida é só tormento. Você não está conseguindo lidar bem com isso. Talvez esteja
você esteja recebendo muito com pouca tranquilidade. Talvez essa palavra se encaixe bem para você nessa fase da vida. Então, talvez você possa moderar a sua vida profissional em relação a isso. Mas essa palavra aqui, ela fala com os dois perfis de pessoas. Aquelas que não gostam de trabalhar, aquelas que não querem trabalhar, querem curtir a vida, querem ser bancadas por outros, de repente, né? Querem ser pessoas mais encostadas na vida. Existe esse perfil de pessoas. Existe esse perfil mesmo cristãos. Não deveria, mas existe. E existe esse perfil de pessoas que não é, a palavra também não nos orienta a ser assim. Então, se é o que a palavra está te falando. Cruze os braços. Você não vai ter o que comer. Ah, mas eu tenho que me bancar. Não é isso que a palavra fala. Não cruze seus braços. Né? E também não seja demasiadamente ao trabalho a ponto de você estar perseguindo o vento. E ele fala dos relacionamentos, e ele cita aqui, inclusive, algumas perguntas, né? Você está trabalhando para quem? Cadê o ponto, né? Parece que algumas pessoas trabalham, estão abrindo mão, né? Para servir a outras pessoas. Às vezes é por conta da família, para colocar comida na mesa. E são motivadores reais. Mas às vezes você não está tendo tranquilidade. Então, está faltando um equilíbrio aqui. Você precisa encontrar esse equilíbrio. Ele fala ali, ó, no Eclesiastes 4:8. Havia um homem totalmente solitário que não tinha filho nem irmão. E ele destaca esse ponto, dizendo o seguinte: eu não posso colocar os meus relacionamentos inferiores assim no grau de importância ao trabalho. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para se relacionar. Não tem tempo para construir uma família, não tem tempo para desenvolver relacionamentos, não tem tempo para ter nenhuma amizade, né? Então, será que a pessoa não está exagerando aí? Talvez esteja. E ele cita um outro aspecto da vida em equilíbrio, que ele coloca ali, ó. Primeiro, isso significa reconhecer e abandonar a nossa tendência a idolatrar o dinheiro e o poder. Citando o Eclesiastes 4:4. Também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Isso que é perseguir o vento. Quando você busca poder e dinheiro, e esses são seus motivadores, poder e dinheiro. É isso que você está buscando na sua vida, você está pendendo para o outro lado da balança e está desequilibrando. Você está buscando trabalhar tanto a ponto de você não ter relacionamento nenhum, você também está pendendo para esse outro lado da balança. Então, está faltando voltar um pouquinho mais para o centro para equilibrar um pouco mais a vida. Tenha relacionamentos, por mais que você almeje algum cargo importante, algum cargo que tenha influência, poder, dinheiro, você precisa também de dinheiro. Isso não é errado, mas você está pendendo demais para a balança, do lado de lá, vai desequilibrar a tua vida toda. Você vai fugir desse texto aqui. Está perseguindo o vento. A Isa, Cris. Você estava falando de escolher a profissão e eu pensei assim, e aquelas pessoas que chegou esse momento, ela não sabe ainda o que fazer. E tem gente que também nesse momento, ela não vai poder ainda, ela não tem condições ainda de se formar. Mas assim, e a questão ela precisa trabalhar, ela sabe que ela precisa trabalhar porque ela tem necessidade, né? Então eu lembrei de algumas coisas. Quando eu fiz o curso da grade, muitos anos atrás, a gente estava falando de ministério, né? Como eu sei qual é o meu ministério? Quem está começando na igreja, aquela pergunta que não quer calar, né? O que eu devo fazer? E uma coisa que ele falou na época que ficou muito assim na minha cabeça foi: se você ainda não sabe, faça alguma coisa. Vai fazendo que você vai se encontrar, porque parado você não vai descobrir. Então você tem que começa de alguma forma e ali você vai se descobrindo. E eu entendo assim que para quem está começando a trabalhar e ainda não sabe absolutamente nada do que quer fazer, eu acho que é a mesma coisa, né? E o que disse aqui no versículo. Então assim, você não fica parado, começa de alguma forma. E hoje os jovens, eles ficam, às vezes eles não têm ainda formação nenhuma e está escolhendo o que fazer, porque não quer fazer qualquer coisa, não quer ter trabalhos que exijam muito esforço dele,
né? Mas, assim, tem que começar de alguma forma. E uma coisa que eu lembrei aqui também, que o missionário falou uma vez num culto, a pessoa, ele falou assim, às vezes você foi chamado para uma empresa e você viu que aquela empresa, ela não é muito rica, né? Não tem muitas condições. Às vezes o cara está até quase falindo, e aí você fala, não vou nisso aí não. Mas por que você não pode pensar que você é o cara que vai ajudar esse empresário a se levantar, a se reerguer, né? Então, acho que a forma, a gente tem que começar de algum jeito, ainda que não seja aquilo ali o nosso propósito, né? Ainda que a gente não tenha se descoberto ainda o que fazer. Mas acho que a forma com que a gente encara aquilo é que vai fazer toda a diferença. Aqui, né, no estudo, desde lá do início, ele leva a gente a entender que a gente tem necessidade de Deus. Ele leva a gente a entender todas aquelas perguntas que ele faz e tudo aquilo que ele relata por um ponto meio desanimador. Você fala, nossa, né? Mas aí ele leva a gente a entender que a gente tem necessidade de Deus. E quem que tem o propósito para a nossa vida? É Deus. Por que ele colocou a gente aqui? Porque cada um tem um propósito. E quem vai nos dizer, né, nos orientar sobre esse propósito? É Ele. Então a gente tem essa necessidade de ter Deus. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui, que nem eu estou entendendo minha letra. Mas acho que era isso que eu queria trazer. E como você tem citado muitas vezes sobre a questão do dinheiro, que acho que é uma coisa que as pessoas mais buscam, onde eu vou ganhar mais, né? Depois eu vou até pegar direitinho o título, mas tem um livro que uns meninos lá da mocidade leram, e aí eles são auxiliares do pastor. Aí eles começaram a fazer a parte da oferta lá na mocidade. E aí ali eles aprenderam alguns princípios sobre o dinheiro. E um deles é que a nossa fonte é Deus. Então, eu vou numa empresa rica, né? Ou eu vou numa empresa médio porte, pequeno porte, ou estou ali dependendo do meu chefe, que eu estou querendo me mostrar muito para o meu chefe, para ele aumentar o meu salário, porque eu só estou pensando no meu salário. A nossa fonte é Deus. As pessoas, ou aquela empresa, ou os donos daquela empresa, ele pode ser usado por Deus para nos abençoar. Mas a gente tem que voltar sempre na base. O princípio de tudo, a primeira coisa de tudo, que é Deus. Aqui está dizendo, nesse estudo, para a gente entender com todos esses questionamentos a nossa necessidade de Deus. E a questão do dinheiro também, essa frase ficou muito assim no meu coração, e eu até usei no meu atual trabalho recentemente, assim, meditando nisso. Porque você começa a ir com a cabeça para um lugar assim, você fala, meu Deus, esse salário não está dando, né? E você fala o que fazer, mas aí comecei a lembrar, falei, a minha fonte é Deus, então se eu buscar ele me dirigir aqui, como fazer, como agir aqui, ele vai fazer com que esse dinheiro, esse salário, enfim, essa necessidade seja suprida. Mas a questão é, a minha fonte é Deus. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Depois eu passo o nome do livro. Com certeza, sugestão super bem-vinda. Você vê, eu tenho um testemunho de um amigo que ele falou, ele trabalhava muito tempo num determinado lugar e ele estava orando, pedindo a Deus para o salário dele aumentar, porque ele achava que ele merecia mais. E ele comentou comigo que ele orava, até que um determinado dia enquanto ele estava orando, ele viu o salário dos colegas dele subirem e o dele não subiu. E ele falou assim, isso não é justo, os meus colegas tiveram reajuste, e ele começou a orar mais a Deus, até que teve um determinado dia que ele falou assim, Deus não está me respondendo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí ele ouviu alguma mensagem na igreja que ele entendeu que ele precisava pedir a Deus uma oportunidade diante do rei. Alguma mensagem, acho que teve a ver com, não sei se foi com Daniel, ou foi com a própria Esther. Ele comentou comigo que teve alguma mensagem na igreja que ele ouviu, e ele começou a pedir a Deus uma oportunidade. E aí ele foi invocado assim, e ele falou que foi falar com o chefe dele,
E aí ele falou, chefe, eu queria conversar contigo. Pode vir, vem cá na minha sala. Sentou lá. Chefe, eu queria te pedir um aumento, porque eu acho que eu mereço um aumento. Eu estou trabalhando muito e o meu trabalho traz rentabilidade para a empresa e não sei mal o que. Ele disse, conversou com o chefe falou, tá bom, tanto para você, tá bom? Aí ele cresceu o olho, tá ótimo, tá ótimo. Aí quando ele chegou para poder falar comigo, falou, Paulo, eu fiquei revoltado, porque ele foi tão fácil, Deus me abriu a porta, foi tão fácil, que se eu tivesse pedido mais, ele tinha me dado mais. Só que ele perguntou se estava bom. Eu falei que estava. E eu fui bobo, eu devia ter pedido mais. Eu falei, pois é, você deu bobeira. Você pediu tanto a Deus uma oportunidade, Deus te deu a oportunidade, aumentou o teu salário, mas você falou que ele estava bom. Se você tivesse pedido mais, como você mesmo está dizendo, às vezes você está no mesmo emprego, na mesma profissão, e falta você, às vezes, pedir essa oportunidade a Deus. Você está vendo que o seu trabalho está gerando frutos? Por que não? Deus não pode te abençoar mais. Ele abre portas. Então, às vezes é uma coisa de nós, às vezes é uma falta de nós conversarmos com Deus e pedirmos uma orientação a Ele para que Ele abra o nosso entendimento, para enxergarmos onde eu posso. Está faltando, o recurso não está sendo suficiente. Ou eu não estou administrando bem o recurso que eu recebo, ou de fato está sendo suficiente diante do cenário que eu vivo. E aí, Deus pode aumentar essa renda, Deus pode suprir. Ele vai suprir, porque Ele é o nosso provedor, como você bem colocou. Então, Senhor, de onde vai vir o meu provimento? Vem de Ti. Senhor, manda esse provimento. Me abre os olhos. Onde que está faltando? Onde que pode aumentar? Ele vai abrir. Ele é Deus. Ele é Deus e por isso. Ele é provedor por isso. Vamos deixá-lo ser provedor. Muito, muito interessante essa reflexão. Manda o livro pra gente, Cris. Não esquece, não. Pessoal, alguém mais quer comentar sobre esse capítulo? Para a gente poder andar também? Eu acho que a gente falou bastante sobre esse capítulo. Tem mais alguns temas, mas vamos ficar mais naquilo que chamou mais a atenção do pessoal. Eu acho que dá para a gente avançar. Vamos avançar? Capítulo 7. O trabalho se torna egoísta. Eu vou ler aqui o primeiro versículo desse capítulo. Gênesis 11, versículo 2 ao 4. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar. E passaram a habitar ali, e disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras, e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Gênesis 11, versículo 2 ao 4. Está falando daquele famoso episódio, daquela famosa história, a Torre de Babel. O que isso tem a ver com o trabalho se tornar egoísta? Muita coisa. Muita coisa. O episódio todo traz muitas lições. E eu queria saber de vocês o que chamou a atenção de vocês a respeito tanto desse episódio da Torre de Babel, quanto do egoísmo, quando o trabalho se torna fruto de um egoísmo nosso. Ele cita aqui que a construção da torre, ela simbolizava isso. Qual é o propósito de construir a torre? Eles queriam se mostrar mais poderosos. Tem vários sentidos, né, que ele traz. Um deles é que seria para conquistar fama, poder, autonomia. É uma espécie de vanglória. Eles queriam ter algo que marcasse. Aquela ali, a Torre de Babel. Eu construí a Torre de Babel. Às vezes, a nossa profissão, o objetivo da nossa profissão é nos vangloriar. Então, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser esse profissional, porque eu quero realizar isso. Eu quero deixar minha marca na história. E, às vezes, essa é a nossa motivação. E o autor ele vai trazendo aqui para a gente um cuidado. Talvez não seja essa a melhor motivação. Toma cuidado para você não se perder aí, né? No seu egoísmo. Nessa tentativa de construir um nome, de se vangloriar. Isso tem muito a ver com a Torre de Babel. É um exemplo interessante. Fala, Bárbara. É muito interessante como o livro vai nos trazendo a imagem e semelhança. Ele faz a gente verdadeiramente voltar à nossa origem, na ação, na reação. É muito tremendo.
Em questão da Torre de Babel, o que me chama a atenção é que uma pessoa teve a ideia, uma foi influenciar. E muitas das vezes as pessoas escolhem fazer o que fazem por influência, né? Não simplesmente por ela, mas porque alguém teve a brilhante ideia de dizer, não, esse caminho é melhor para você. E como o livro vai nos fazendo refletir em nossa identidade, quem nós somos em Cristo, né? O nosso propósito, enfim, como tudo que já foi falado, cada capítulo parece que volta ao anterior, né? Mas o ser útil, a intenção do coração, enfim. Isso me lembrou também aquela passagem de Mateus, se não me engano é o 20, que fala sobre os servos, que os que chegaram depois receberam a mesma coisa dos que trabalharam primeiro. O egoísmo ali, por que que ele tem que receber menos do que eu, se foi proposto, enfim, entre ele e o patrão, e eu estou me metendo no quanto ele está recebendo, então a gente em si acaba sendo muito egoísta, é sempre eu, é sempre o meu ego, é sempre, né, eu prevalecendo, e a nossa visão sobre o servir está muito distorcida. Igual Pedro, né? Não, se eu não lavo meus pés, é como se fosse uma humilhação. E o servir, pelo contrário, é o que nos enobrece, né? Enfim, eu não estou sabendo expressar porque não anotei, foram muitos detalhes, mas quão precioso tem sido realmente cada detalhezinho, cada capítulo desse livro em nos fazer tornar a imagem e semelhança. Ele resgata, né? Ele procura resgatar. É como se você veja, todas as motivações, elas podem ter distorções. Você pode querer de fato construir alguma coisa, ter algo que te traga satisfação. Poxa, eu realizei algo. Mas sabe quando essa tentativa de realização, de se vangloriar, isso te leva a uma distorção do propósito divino? O livro está chamando a atenção a isso. Já é um motivo egoísta. Você está completamente... O teu propósito está fugindo ao propósito divino. O propósito divino não é te exaltar. O propósito divino para o trabalho, o que Deus planejou para a sua vida profissional, não é te exaltar. Não significa que você não possa construir uma torre. Não significa que você não possa construir uma das torres mais altas do mundo, seja lá o que isso significar na sua profissão. Mas ele está trazendo um resgate aqui do princípio do valor cristão, né? O ponto é que não é se a torre vai ser a torre mais alta. O ponto é você está buscando se vangloriar. Olha o que ele fala. Ele traz um ponto interessante. Ele fala assim, tem um trecho que ele fala assim: a vida de autoglorificação torna impossível a união e o amor entre as pessoas. Resta-nos a tristeza de decidir entre transformar o ego em um ídolo, seria o individualismo, né? E leva à desunião das culturas individualistas, ou transformar o grupo em ídolo, que seria essa ideia de coletivismo, essa ideia de sempre o coletivo sobre o indivíduo, o que leva à supressão da liberdade individual em culturas mais coletivistas, mais tribais. As duas coisas pelas quais ansiamos desesperadamente, glória e relacionamento, só podem coexistir em Deus. Em Deus existe um ponto de equilíbrio. Ele equilibra a nossa vida. Todos os propósitos que nós temos, eles não se tornam mais distorções. Eles permanecem no equilíbrio, permanecem naquilo que é valioso. Eles permanecem sãos, sabe? Sadios. As motivações permanecem sadias porque elas estão equilibradas em Deus. Então a motivação do dinheiro ela é importante, mas ela não se tornará uma distorção se você permanecer no equilíbrio em Cristo. A motivação de você construir algo, ter algo do qual se alegrar, ver o fruto do seu trabalho, isso não vai se distorcer se você estiver estabelecido em Cristo. E todas as outras motivações, elas não vão se distorcer se você estiver voltado para Cristo. E é muito interessante, Bárbara, como ele vai resgatando. Por isso que ele volta em vários princípios. Ele vai lá dar uma voltinha e centraliza de novo. Ele vai lá dar uma voltinha e centraliza. E traz a sensação para a gente de que ao longo da leitura nós estamos, às vezes nós resgatamos no mesmo ponto que já foi falado em outro capítulo. E na verdade ele está trazendo a gente. Ele vai numa motivação e traz. Vai noutra motivação e traz. O centro do equilíbrio da vontade de Deus está mais aqui ao centro no sentido de estar mais em Deus, né? Aqui está o equilíbrio divino. Deixa eu passar a bola para Larissa. Fala, Larissa. Não, o que eu realmente notei, né, o que mais me chamou a atenção nesse tópico foi justamente isso que você falou da questão da idolatria, né? A relação, né, do trabalho infrutífero com
a questão do episódio da Torre de Babel, né, a gente vê claramente ali a idolatria do coração, né, dos homens. E tem muito a ver também com o que a Bárbara acabou de falar da intenção do coração, né, onde o nosso coração está firmado. Se é no desejo por aplausos, se é no desejo de reconhecimento, se é um desejo ganancioso, né, de conquistar algo, e um anseio, né, que supera o nosso anseio por Deus. Então, chega nesse ponto que você falou justamente, né? É uma desordem total, uma completa desordem, e Deus é o nosso ponto de equilíbrio. Então, assim como os trabalhadores lá na Torre de Babel, né, estavam construindo uma torre para a própria glória, né, quando a gente perde a visão do Senhor, né, a gente passa também a ser tão idólatra quanto, né? E aí a gente usa do nosso trabalho, de outras coisas, para a nossa própria glória, para o nosso engrandecimento, ou para engrandecer outros, mas não Deus em primeiro lugar. E é aí que mora o perigo. Foi esse ponto que me chamou bastante atenção nesse aspecto. Profundo. Os ídolos do coração, inclusive, vão aparecer no próximo capítulo, não é isso? Eles vão aparecer logo, logo. A gente vai falar deles ainda hoje, mas o trabalho realmente revela os nossos ídolos e a gente precisa procurar não idolatrar. O único a quem devemos adorar é o Senhor. Mas na prática, a quem você tem adorado, né? Fala, Reisa. A Bárbara falou muita coisa que testificou no meu coração, principalmente a questão lá de Mateus, né, dos trabalhadores da vinha. Foi um dos meus devocionais semana passada. E também Deus falou muito comigo. Mas uma das coisas que ela falou também, e que o autor aborda, é a questão do coletivismo, né, da amizade. Tem um livro do C.S. Lewis que se chama Os Quatro Amores, e um dos amores que ele aborda é a amizade. E ali ele discorre bastante sobre a amizade, dos pontos positivos e também dos pontos negativos. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, que a própria Bárbara ressaltou, é que começou de uma pessoa, mas que influenciou todo um grupo de amigos. E, às vezes, as nossas amizades, né, elas podem ser boas, tanto é que Cristo fala para os próprios discípulos, eu não chamo mais de servos, mas de amigos. Ela pode ser por um propósito que glorifica a Deus ou por um propósito que desonre a Deus. A união, ela tem um propósito, né? A gente sabe que a união, a gente tem até um ditado, né? A união faz a força. E ela constrói muita coisa. Mas não é só o fato de estar dando certo que quer dizer que glorifique a Deus, que era o caso da Torre de Babel. E uma das coisas que me chamaram a atenção no próprio capítulo é que fala assim, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque no céu e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Uma coisa que é interessante que eu achei que o autor aborda, que é, eles queriam, essa questão de tocar o céu, não está aqui à toa. É porque eles queriam atribuir um valor espiritual ao trabalho sem Deus. Porque eles estavam em desobediência. Porque qual era o mandato? De procriar. Era o mandato de se espalhar pela terra. Mas qual era a questão aqui? Para que não sejamos espalhados para a face de toda a terra. Eles queriam criar um clã aqui, uma questão de coletivismo. E o autor ele fala um pouquinho sobre isso lá para frente. Então eles estavam desobedecendo a Deus e nessa desobediência, por não ter um peso espiritual ali, que só Deus podia dar aquele trabalho, eles queriam construir, e aqui a gente tem tantos outros significados, né? A gente queria alcançar o céu pelas nossas próprias obras. Era o que eles queriam, sabe? Vamos construir uma torre que vai chegar no céu, onde Deus está. E outra coisa que eu achei interessante é que façamos para nós um nome. E o autor, ele traz isso é tão real, gente, essas questões de Gênesis. Por que vocês acham que quando aconteceu lá o 11 de setembro, eles foram na torre mais alta do mundo? Porque aquilo ali significa poder, significa glória, significa um trilhão de coisas, que era o que estavam querendo fazer aqui na Torre de Babel. Não estou dizendo que a construção de, né, o World Trade Center, sei lá qual era o nome, ele tinha um propósito de Babel, mas representa os anseios do coração do homem. E ele não foi escolhido à toa, sabe? Foi porque representava o poder, representava o nome dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Obrigado, Paulo. Então, Gênesis, algo que aconteceu lá no início, se repetindo hoje. Tá vendo como a essência é a mesma, que não há nada novo debaixo do céu?
que as coisas acontecem, e o próprio Eclesiastes fala sobre isso. Então, eu achei muito interessante ele voltar lá na Torre de Babel e trazer essas questões, embora essa passagem de Gênesis tenha significados profundos e espirituais para a gente, mas nessa questão do trabalho eu nunca tinha parado para pensar e ver nessa questão de poder, enfim, muito interessante. Quando nós trabalhamos por algo que cresce e ganha notoriedade, a tentação é essa, de trazermos uma fama, de buscarmos o poder pelo poder. E isso é uma completa distorção do princípio divino para a nossa vida. Nossa vida não é buscar poder pelo poder. Se Deus nos der algum poder, por exemplo, o Senhor Jesus falou, com o meu poder vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios. Ele deu esse poder aos discípulos e a todos aqueles que nele creem. E vocês vão fazer maravilhas, vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então, o poder que Deus nos dá, ele tem objetivos que não são poder pelo poder. Tudo que Deus nos dá, ele não é um objetivo em si, apenas nos dar, apenas suprir uma vontade nossa. Deus sempre terá um propósito maior nisso. E essa perda, né, do pessoal da época está se repetindo, né? Os americanos foram muito abalados com a destruição das Torres Gêmeas, porque aquilo ali era um significado muito forte e foi abalado. E os terroristas souberam atacar no ponto frágil, no calcanhar de Aquiles, onde derrubaria todo o emocional de uma nação. E derrubou. Gerou grande reação também, mas derrubou. Então, olha ali, a Babel significa nosso ego, né? A minha impressão desse episódio é que Babel significa o nosso ego. Quando é atingido, imagina se algum dia você constrói algo que, por alguma razão, venha a cair. Seu ego vai embora junto? Né? Você vai embora junto? Maria? Também sobre essa questão de ego, uma questão muito interessante da Torre de Babel e a relação da Torre de Babel com o trabalho, com o nosso propósito, é a questão da independência, né? Porque a questão da desobediência e independência. Porque quando há de nós um objetivo de simplesmente ser independente, esquecendo que nós somos filhos, mas também somos criaturas, nós temos um Criador, nós temos um Senhor para obedecer, a gente cai nesse engano, né? Esse engano que o inimigo traz, motivado pelo orgulho, pelo ego. E a gente precisa estar atento a isso, porque o povo não dormiu e acordou, vamos construir uma torre. Não, tudo aquilo é um processo. No livro de Eclesiastes também fala, né? Que Eclesiastes capítulo 2, se eu não me engano, que são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas. Não começou com a ideia de, não, a gente vai ser independente de Deus, a gente vai desobedecer a ordem de Deus e vamos fazer do jeito que nós queremos. Não, tudo aquilo começou com pensamentos que foram fomentados dentro do coração, se espalharam por todo aquele povo, até chegar ao ponto deles construírem a torre, e Deus falou, vou ter que dar um jeito nisso, porque eles estão unidos, estão engajados nesse projeto, e se eu não parar, eles serão imparáveis. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Atentos a toda vez que a gente estiver desviando do caminho da dependência e partindo para um caminho de desobediência, voltarmos e dizer, Senhor, eu tomei uma atitude que não é uma atitude correta e eu preciso ser dependente do Senhor em todo momento. E a gente sempre pediu auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui para ser o nosso... Eu gosto muito quando Jesus fala que ele vai deixar conosco o Consolador. Na King James, não traz só Consolador, né? Fala que vai deixar conosco o Consolador, o professor e tal. E essa é uma das funções do Espírito Santo, é nos ensinar, nos lembrar aquilo que a gente aprendeu, mas também nos ensinar. E a gente precisa levar isso também para o nosso trabalho, né? Em todos os momentos. Existem momentos que a gente está... Eu já passei por uma situação que, assim, eu trabalho com a área de comunicação, então eu preciso de criatividade, e às vezes eu estou assim, sentada na frente do computador e pensando, meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer. Socorro, Deus!
me ajuda, Espírito Santo, me dá uma direção, uma iluminação. Eu preciso do Senhor. E quando a gente receber essa direção, essa iluminação, e que foi falado, né, sobre a questão dos aplausos, e existem casos que vêm dizer assim, não, obrigado, Jesus, graças a Deus deu certo, a gente colocou Deus na frente e fluiu. Você vê que é tremendo a gente aprender com Deus como guiar a nossa vida e como se portar também na nossa vida profissional. Isso é muito importante. Eu queria perguntar para vocês sobre a próxima parte também. Fala, Bela. Da parte da Esther. A gente continuar avançando aqui nessa conversa. Eu queria só finalizar rapidinho esse tema para a gente poder prosseguir, que me remeteu muito ao que o pastor Rogério Postigo falou na última sexta. Aí dei uma corridinha, peguei no caderno. Ele mencionou, me linkou, me veio na mente, logo no momento que você falou que a vontade do Senhor realmente é de criar para a gente torres, mas que no topo da torre é que ele seja edificado e ele seja glorificado e não a nossa própria vontade. Isso nos faz questionar o porquê todo mundo que pretende fazer algo para a glória de Deus consegue. Busca alguém, algum conhecido de vocês, que tenha falado assim, não, eu vou fazer, o Senhor vai honrar minha fé e para a glória de Deus eu vou conseguir, que não conseguiu. Impossível. Ele pode não ter conseguido aquilo que ele almejou porque Deus colocou numa posição maior. Porque quando a gente coloca o foco todo para glorificar o nome de Deus naquele feito, ele mesmo vai entrar a nosso favor. Pastor Rogério, até coloquei aqui para a gente poder ler juntos, rapidinho. O pastor Rogério mencionou sobre Ezequiel 36, 33, que diz assim, assim diz o Senhor soberano, quando eu os purificar de seus pecados, ou maldade em outras traduções, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Ou seja, quando formos totalmente purificados da maldade, porque ele vasculha nosso coração, muitas das bênçãos, às vezes, a gente não recebe, ou porque por não ser o momento correto, ou por não estarmos preparados para aquela determinada bênção. O Senhor nos traz no período certo, ou seja, todo momento que a pessoa busca uma exaltação por si própria, daquela forma egoísta de construir seu próprio nome, sua própria torre, para no topo da torre ser mencionado que ele conseguiu, é impossível ele conseguir, porque o Senhor sonda o nosso coração para aquilo. Ele nos dá segundo a nossa preparação. Tanto que a irmã também mencionou a respeito de buscar do Senhor aquilo que vai ser feito. Pedir orientação. Todo momento tanto que a palavra fala, se te mostrares fraco no momento da angústia, sua força será fraca. Mas quando a gente fala, diga ao fraco, eu sou forte em Cristo, a gente se fortalece nele na força do poder, não em nós próprios. Então não tem erro. Eu acho que de todas as instruções que a gente encontra na Bíblia, no momento do desespero, no momento da angústia, que ele fala, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É fácil a gente fazer aquilo que está escrito, a gente se complica. A gente que prefere fazer os nossos próprios meios para quebrar a cara futuramente, para depois voltar e ver, realmente, sozinho, sem mim, o próprio Senhor nos fala, sem mim nada podeis fazer. E essa é uma linha muito tênue que a gente tem que cuidar em todo dia. Porque quando o diabo não vai, ele manda um secretário para te dar um tapinha nas costas e falar que você é muito bom. Caraca, você é bom, hein? Sem você, nem sei como é que tá nesse lugar. Não, bom é meu pai. O próprio Jesus disse isso. É importante a gente nunca esquecer, para nunca permitir que o egoísmo, aquela sensação de autossuficiência, aquela sensação de eu consigo, nunca isso pode bater na nossa porta. Nesse mesmo período no ano passado, eu estava fazendo meu TCC. E eu lembro que eu não sabia nem por onde começar, nenhum tema. Me falavam para fazer sobre algo que eu gostava, por isso que eu falei sobre futebol, porque eu gosto de futebol. E eu falei, Senhor, eu gosto de futebol, e aí, o que eu vou fazer? Foi uma peleja, foi oração, o Senhor me deu o TCC do começo ao fim. Sozinha eu não ia conseguir. Eu posso segurar para vocês. Eu fiz em uma semana o trabalho de conclusão de curso, porque ele foi misericordioso. Tudo é para a glória dele. A vontade dele é nos colocar realmente numa torre, mas para ele ser glorificado lá em cima. É importante a gente nunca esquecer disso. Queria só dar esse link, porque na hora que o Paulo falou, graças a Deus, já veio o link direto da pregação do pastor Rogério de sexta-feira passada. É bênção, as torres que são construídas, as nossas torres, cristãos, nossas torres que são construídas são sempre para edificar e glorificar o nome do Senhor. Fala, Raíza. Oi, Paulo. Eu sei que a gente tem que prosseguir, mas só para pontuar, galera, dei uma olhada lá na página que ele fala sobre o orgulho também e a competitividade.
É bem interessante, não perde não. Ele aborda bastante coisa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui é sobre o que ele fala da Esther, né? Essa parte para mim foi assim, mexeu muito comigo. É porque o livro de Esther é um livro que ele fala sobre as ambiguidades de uma relação muito difícil, porque quem conhece um pouquinho do livro de Esther sabe que não tem o nome de Deus no livro de Esther, não é citado o nome de Deus. E ele fala das questões ambíguas, difíceis, e isso mostra que a vida é complexa, né? Não é só preto no branco. E assim, a gente pode aprofundar muito aqui, mas algumas coisas que me chamaram a atenção foi que Esther, ela estava, apesar, né, do livro não citar diretamente, né, o nome de Deus e tudo mais, a gente sabe que Esther, ela estava lá por um propósito, ela foi colocada no palácio por um propósito divino. E isso me chamou muita atenção, né? E ali ela alcançou êxito por um propósito divino. E aí, Esther, ela não estava ali porque Mardoqueu, o rei, eu esqueci o nome do rei, abriu aquele concurso. Não, foi tudo um mover de Deus, sabe, na história. Então, meu sucesso profissional não é porque determinado político criou um sistema de bolsas ou porque o país estava andando bem, de maneira nenhuma, sabe? É porque Deus tem um propósito. Se Deus te colocou no palácio, é porque ele tem um propósito com você. E algo que me chamou a atenção é que ele fala assim, ó, quando você não utiliza sua influência no palácio para servir os outros que estão de fora do palácio, o palácio se torna uma prisão. E aí, quando a gente olha essas questões, né, eu poderia olhar essas questões só como uma questão política, né, uma política pública da qual eu me beneficiei, sabe? Isso vai ser uma prisão ideológica para a minha vida. E quando a gente enxerga algo muito superior, Deus, Rei Açoeiro, obrigada, Paula. Quando a gente enxerga algo para um propósito muito maior, cara, eu entendi que Deus, ele tinha um propósito para que eu cursasse a minha faculdade e a forma como que eu fiz, que eu alcancei, que eu acessei, foi provisão divina por um propósito. Se não fosse daquela forma, seria de outra. E se não tivesse ProUni, seria de outra forma, sabe? Só foi um meio. E eu entendi isso, sabe? Isso abriu muito a minha visão para que eu não ficasse presa às questões, né, que a gente acaba tendo por acessar determinados locais, enfim. Eu achei essa parte muito interessante. Até quando nós entendemos, e a palavra fala, que o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Porque, na verdade, a provisão, ela é divina. Não importa se Deus vai mandar um corvo, não importa se Deus vai tocar no coração de alguém para poder trazer um jarro, como aconteceu com aquela viúva, que com o profeta Elias, ela foi lá e fez um bolo para ele, fez um bolo, ia fazer um bolo só para ela e para o filho, e o profeta chegou e pediu para ele. Ela foi lá e fez para ele, e Deus multiplicou. E começou a multiplicar e foi trazendo jarros dos vizinhos. Não importa a forma que Deus vai utilizar, a provisão, ela é divina. Todo cristão precisa entender que se a sua vida está nas mãos de Deus, a provisão será divina. E Deus, ele vai utilizar da forma que for, como você colocou. Se não fosse por uma forma, Deus utilizaria outra. E glória a Ele por isso. Então, quando a gente começa a entender que a nossa vida de fato depende de Deus, nós não... as pessoas também, elas se tornam meios pelos quais Deus usa. E Deus pode utilizar. Assim como Deus usou um jumento, usou uma mula, Deus pode me usar para poder te abençoar. E vice-versa. Né? A nossa gratidão enquanto cristãos é a Deus em primeiro lugar, porque Ele é a provisão de todas as nossas necessidades. Como a Cris até comentou mais cedo, né? Deus é o provedor de tudo. E é muito interessante, né? Se Deus ele nos coloca se Deus ele nos quer no palácio e nos dá essa oportunidade de alcançarmos cargos altos, por que chegar lá e se esquecer de onde Deus te tirou? Né? A gente tem que se lembrar dos humildes começos. Nós precisamos lembrar de toda essa trajetória. Você vê que Deus ele não vai nos proporcionar algo que não vai vir da parte de Deus, algo que vai nos levar à perdição. Como até a Bela estava comentando em relação à Torre de Babel, aquele povo
se fosse orientação divina, eles teriam construído, mas a construção daquela torre tinha outros propósitos que não eram os propósitos divinos. Deus queria que aquele povo se espalhasse pela terra. E eles não queriam se espalhar. Eles estavam fugindo do propósito divino. Então, construir aquela torre seria a perdição para eles. E seria justamente se opor ao propósito divino. Então, Deus não permitiu. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. E às vezes a gente vai ficar sem entender mesmo, tá? A realidade é essa. Nem todas as nossas perguntas serão esclarecidas ao longo da nossa vida aqui. Um dia, na eternidade, a gente poderá esclarecer tudo, mas nem tudo será esclarecido aqui. O fato é que, se Deus nos permitir construir alguma torre, estejamos aptos para, ao construir uma torre, ao chegar ao palácio, não nos esquecermos do propósito pelo qual Deus nos colocou lá. Você alcançará uma profissão, alcançará um posto em determinada empresa, alcançará uma profissão, alcançará uma carreira de determinado sucesso. Não se esqueça. Por qual propósito Deus te colocou lá? Qual propósito você sentiu a vocação de estar lá? Então não esqueça de Deus nessa hora. Tem muitas pessoas que quando chegam ao palácio esquecem de Deus. Tem muitas pessoas que constroem a torre, Deus até permite, mas depois a pessoa se esquece completamente de Deus. E aí? No capítulo até anterior, tem uma parte que falava sobre alienação, e ele falava que, às vezes, o trabalho, ele pode nos afastar de Deus e das outras pessoas. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso trabalho não nos afaste de Deus. Nosso trabalho precisa nos aproximar do Senhor. Ele não nos afastar. Então, tome cuidado quando você chegar ao palácio. Se Deus te quer colocar lá no palácio, Ele vai te colocar, mas não se esqueça do palácio. O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo? A história de Esther é linda. Quem não leu, olha, não deixa de ler, não. Essa parte aqui do livro realmente é muito comovente. Tem muito ensino. É muito densa. Fala, Bárbara. Eu acho interessante que ela não almejou ser rainha. Era o propósito dela, simplesmente fluiu. Ela estava sendo o que ela tinha que ser, tranquilona, né? E simplesmente Deus moveu. Mesma coisa com José. José não almejou ser governador, né? Mas ele foi o que ele tinha que ser onde ele estava, né? Na prisão, enfim. E simplesmente foi fluindo. Então tem coisas que vão fluir naturalmente. Não precisa, né, aquele desespero, aquela ânsia, meios distorcidos para alcançar algo, né? E eu gostaria de indicar 2 livros. Um que fala sobre orgulho, que é Irresistível a Deus, e o outro é O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Boas indicações, muito boas indicações. Eu tenho esse livro aqui, estava até procurando, devo ter guardado aqui embaixo. Fiz uma reorganização no meu quarto, mas são livros muito bons. Esse Irresistível a Deus eu li, é espetacular. Vai dar uma amassada não amaciada, vai dar uma amassada mesmo no teu ego e vai te ajudar a se colocar no lugar onde Deus te quer, para que você de fato seja irresistível a Deus. É muito bom. Esse outro eu não conheço, mas com certeza você está recomendando, está bem recomendado. O ponto é, né, e aqui a gente vai conseguir fechar, vai ter que ser nesse capítulo mesmo. Mas olha essa lição que a Bárbara trouxe sobre José. Faz uma analogia muito forte com a Esther. A propósito de Deus para a vida de José era chegar lá, mas houve todo um processo. Ele precisou passar por muitas etapas até alcançar o palácio. Se de fato Deus tiver para a sua vida uma posição de destaque na sociedade, ou dentro da sua área profissional, você pretende ser jogado lá rápido, às pressas, de forma que você esteja despreparado para estar lá? Você precisa se preparar. Deus quer que você se prepare para alcançar essa posição. Se essa posição é para você, Deus vai te preparar. Mas não se perca no meio do caminho. Se permita ser trabalhado por Deus. Para quando você alcançar essa posição, você faça como José, que não renegou seus irmãos, que o venderam, que bateram nele, que o venderam como escravo. Seja trabalhado por Deus. Permita que Deus trabalhe o seu coração e alcance o palácio. Se de fato Deus tiver o palácio, seja lá o que o palácio significar na sua vida profissional, na sua carreira, alcance o palácio, mas não se perca no meio do caminho. Assim como a Esther. Não queria, mas foi colocada lá, né, Bárbara?
foi colocada lá e alcançou. E alcançou e foi usada por Deus naquela posição. Deus quer levantar pessoas. A palavra fala que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. Isso não necessariamente significa que a gente tem que estar no topo da cadeia de comando, de seja lá qual for a empresa, na instituição. Não significa que a gente tem que estar no topo da cadeia de comando. Mas nós seremos cabeça, nós não seremos pisados e arrastados. Deus quer nos colocar na cabeça. Mas José não foi pisado antes de virar a cabeça do Egito? Ele foi pisado, foi colocado como escravo. Existiu todo um processo, até alcançar a posição que Deus almejou para o José. Ele não pediu. Deus almejou para o José. E Deus o colocou lá. Então, esteja no centro da vontade de Deus, acima de tudo. Esteja no centro da vontade de Deus. A gente até comentou também sobre um outro, dois capítulos atrás, fazendo uma comparação do Mozart com aquele outro compositor, que eu estou tentando lembrar aqui agora o nome. Salieri. Qual o nome? Salieri. Salieri. O Mozart e o Salieri foram dois compositores e o autor traz um relato, né, uma peça, em que um tinha inveja do outro. Na verdade, o Salieri que tinha inveja do Mozart, porque o Salieri almejava ter tanto sucesso como o Mozart, embora na história foram poucos compositores que marcaram tanto a história como o Mozart. Mas o Salieri, ele teve sucesso, só que o sucesso dele foi mediano, mas ele estava completamente insatisfeito, embora ele fosse um excelente compositor. Ele ficou insatisfeito com aquilo que Deus deu para ele, vamos colocar dessa forma, com o sucesso que ele alcançou, ele ficou completamente insatisfeito porque ele não tinha aquilo que o outro tem. Então a gente precisa encontrar qual é a nossa posição, onde Deus nos quer, e ali termos a satisfação. Você vê que esse é um princípio que o autor ele trabalha aqui no livro. No final do capítulo passado, vocês lembram que ele tocou nesse assunto, quando ele falou sobre a recompensa, né? Que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, né? O contentamento, ele é essencial para você viver uma vida satisfatória, a sua recompensa do seu trabalho. Então, seja ele estar no palácio, seja ele estar no meio da cadeia de comando, seja lá de onde for, se Deus tiver algo maior para você, ele vai te colocar, creia nisso e se prepare para isso. Agora, exerça bem, de coração, aquilo que você faz, né? Não se perca no meio do caminho. Não se prenda, né, Raíza? Não se prenda no palácio. Quando as pessoas, às vezes, elas crescem na vida e elas se colocam dentro de prisões, né? Elas não conseguem mais fugir um pouco daquela vida, elas se sentem presas, não conseguem mais se relacionar, porque não está todo mundo querendo. Imagina, uma pessoa que cresceu muito na vida, enriqueceu, e ela vive com receio de que as pessoas estão se aproximando, é tudo por interesse, ela não consegue mais enxergar os relacionamentos verdadeiros, porque é tudo por interesse. Você vê que vida aflita. Não é que o dinheiro trouxe aflição. Talvez ela não esteja preparada para ter alcançado aquela posição, não tenha sabedoria para lidar com o que Deus deu para ela, ou com aquilo que ela alcançou. Na nossa jornada, na nossa trajetória da vida cristã, nosso crescimento pessoal também na vida profissional, ele precisa vir acompanhado de muita sabedoria e de entendimento da parte de Deus, para que a gente possa exercer com proeza a nossa profissão e que a gente possa, crescendo socialmente, mesmo que seja crescendo também financeiramente, Deus quer nos prosperar, mas que esse crescimento ele não cause distúrbios na nossa vida, mas que ele seja a bênção, né? O dom de Deus é que você consiga desfrutar o fruto do seu trabalho, né? E a prosperidade é dom de Deus, isso está na palavra, isso é indiscutível quanto a isso. A gente não precisa discutir esse ponto. A prosperidade, ela é dom de Deus. Então, se Deus vai te prosperar, e Ele quer te prosperar, esteja preparado para lidar com isso. Senão, você vai construir uma torre e você vai cair dela. Senão, você vai entrar num palácio e você vai se sentir uma pessoa aprisionada. Tenha sabedoria. Busque a Deus para poder alcançar esse posto. Alguém mais quer falar sobre esse capítulo? Que a gente vai... Acho que vai procurar no Instagram. Alguém falou alguma coisa sobre procurar no Instagram? Fala, Paula. O que você vai procurar no Instagram? A serva de Naamã foi útil ajudando o seu senhor. Não é sobre posição social, mas a posição que Deus nos quer. De fato, qual é a posição que Deus nos quer? Você está satisfeito na posição que Deus te quer ali. E se Ele quiser te levantar mais? Fica tranquilo, Ele vai te levantar. Não tenha ansiedade no seu coração.
Você pode desejar crescer, mas apresente-se a Deus. E Ele vai te levantar. Pessoal, o andar da hora. Sinto que estamos chegando ao final. Mas alguém mais quer comentar sobre esse capítulo? O trabalho se torna egoísta. Essa história de Esther. A vida de Esther traz muitos ensinamentos. Quem não leu, leia esse capítulo. É maravilhoso. Traz muitas lições. O exemplo, ele nos traz muitas lições, né? O exemplo da Esther. Alguém mais? Senão, vamos finalizar a reunião aqui dentro do nosso horário. Já estamos já estourando. Quero agradecer, então, aqui a participação de todos. Creio que Deus falou muito ao nosso coração. Aqueles amigos que puderam nos acompanhar, seja você depois também pelo YouTube, ou você que está aqui na reunião junto com a gente. Creio que Deus falou muito ao seu coração. Foram muitos temas aqui trabalhados, muitas palavras compartilhadas. Versículos lidos aqui foram muitos, né? Nós compartilhamos, trocamos versículos, porque esse é o entendimento. Quando dois ou mais se reúnem em nome dele, não tem como alguma palavra não sair no meio dessa história. Traz sempre uma mensagem bíblica, um versículo de ensinamento, ele tem que vir. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Creio que Deus falou muito ao nosso coração. Conseguimos andar 2 capítulos nessa reunião. Já foi um progresso para nós. Amém? Foi um progresso aí. Nós estamos num ritmo um pouco melhor. E com certeza vamos conseguir finalizar esse livro logo. Mas o importante não é só finalizar, é finalizar bem trabalhado também. Então vamos agradecer a Deus, pessoal, que olha, hoje foi rápido, a reunião passou, quase 2 horas aqui, um pouquinho menos de 2 horas, mas foi muito edificante. Para você, espero que também para você em casa tenha sido edificante, você que vai assistir depois dessa reunião. Vamos agradecer a Deus? Amém. Vamos então agradecer ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos por mais uma reunião. Pai, e nesse compartilhamento, Senhor, nessa presença, Deus, gostosa, que o Senhor, Deus, nos traz palavras que falam ao nosso coração, reflexões profundas, que nos fazem rever conceitos, que nos aproximam daquilo que o Senhor planejou para nós, que nos aproximam do centro da Tua vontade. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque aqui nós temos uma oportunidade, nós tivemos essa oportunidade, que cada palavra aqui que o Senhor falou ao nosso coração, às vezes alguma coisa que sai da nossa boca não tocou o coração de ninguém. Mas, Senhor, se alguma palavra que o Senhor nos usou, seja a mim, seja qualquer outra pessoa, para falar o coração desse meu amigo, dessa minha amiga, Senhor, que essa palavra, ela dê fruto, que ela seja guardada como uma pedra preciosa que o Senhor falou com ele, que o Senhor falou com ela, e que assim, Deus, nós sejamos edificados em Ti, e produzamos, e que a gente consiga produzir fruto para a Tua glória, que a Tua glória seja, de fato, o nosso objetivo. Vamos construir torres, Senhor. Se o Senhor assim quiser, alcançaremos o palácio. Mas, Senhor, em todas as coisas, nós te exaltaremos e te glorificaremos. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, agradecer a vocês. Só deixar aqui alguns lembretes. O primeiro lembrete é, se você ainda não adquiriu o livro, adquira lá no nosso link, está lá no nosso Instagram, no nosso link list lá. Tem vários links de livros anteriores, também tem link do YouTube, tem o link do formulário e tem o link do livro Como Integrar Fé e Trabalho, a nossa profissão a serviço do Reino de Deus. A cada semana temos aprendido lições muito valiosas e que você não pode perder. Então esteja na próxima reunião, convide um amigo, inclusive, um amigo que não participa aqui da reunião ainda, alguém que já participou, que está precisando voltar à reunião. Olha quanta coisa boa essa pessoa vai aprender. Se a cada semana você tiver esse progresso, olha como é que você não vai estar no final do ano. Você não pode perder. Então aproveita. Semana que vem, terça-feira, às 9 horas da noite, nós te esperamos. A todos aqui que estão na reunião, para você que está nos acompanhando depois pelo YouTube, fica o nosso abraço, uma ótima noite. Te esperamos na próxima semana. Fique com Deus.